E aí, pessoal, beleza? Para quem é de São Paulo, recentemente teve toda essa discussão sobre a velocidade das marginais, se aumentar a velocidade é bom para o trânsito, é ruim para o trânsito, se melhora o número de acidentes, se piora o número de acidentes. Então foi uma discussão que já acontece há muitos anos e vai continuar tendo pelos próximos anos. Meu objetivo aqui hoje com vocês é explicar e tentar mostrar um pouco, como num exemplo, como engenharia de tráfego é muito mais complexo do que aparece e muitas vezes essas discussões na orelhada, o pessoal faz, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não são tão simples de resolver. E como existem questões que ocorrem na engenharia de tráfego que são muito mais complexas, que fogem ao nosso senso comum. Então, para isso, eu vou contar uma historinha aqui, vou explicar depois, que é um efeito bem famoso para engenharia de tráfego. Então, vamos fazer um exercício mental aqui. Vamos imaginar que a gente está construindo uma cidade e você tem então a cidade A, a cidade B, e você tem aqui as rodovias que ligam as duas cidades. Você tem então uma rodovia que sai fazendo esse caminho e outra que faz esse caminho. Então você tem uma que vai por cima e uma que vai por baixo. E por questões históricas, você tem cada parte, você tem uma rodovia boa e uma rodovia ruim. Então vamos falar que existam aí 4.000 carros que vão da cidade A para a cidade B todos os dias. E você tem um trecho bom em cada rodovia e um trecho ruim. O trecho bom, a velocidade, se tem poucos carros, você pode ir muito rápido, e se você tem poucos carros, o trânsito aumenta. Então vamos falar que o tempo que você demora para cruzar o trecho bom é o número de carros dividido por 100. E o trecho ruim você sempre demora 45 minutos para poder cruzar, independente do número de carros que tem lá. Então, eu tenho, só resumindo, cidade A, cidade B, os dois trechos que ligam, cada trecho tem uma parte boa e uma parte ruim. Organizado aqui como no desenho, vocês podem ver. Numa situação normal, se as estradas são construídas dessa maneira, as pessoas vão começar a se organizar de maneira que elas vão querer minimizar o tempo para poder sair da estrada A, da cidade A para a cidade B. Então, se todo mundo começar a ir pelo caminho de cima, o tempo total que você vai demorar vai ser 4.000 dividido por 100, 40 minutos, mais 45, 85 minutos. E no trecho de baixo que ninguém vai estar indo, um carro que atravessasse seria, 45 minutos mais um trequinho que seria 1 sobre 100 para poder cruzar. Então, como as pessoas são inteligentes, se todo mundo começasse a ir por um caminho, as pessoas perceberiam que o outro estava vazio, então algumas pessoas começariam a escolher ir pelo caminho de baixo, ele começaria a ficar pior, e o tempo entre os caminhos de cima e de baixo ficariam aproximadamente iguais. Então isso é o que a gente chama de uma situação de equilíbrio. Sempre que o sistema se equilibraria de maneira que metade das pessoas escolheria o caminho de cima e metade das pessoas escolheria o equilíbrio de baixo. E se por acaso algumas pessoas começassem do nada a trocar pelo caminho de cima, essa situação aconteceria que o caminho de baixo ficaria um pouquinho melhor e outras pessoas voltariam a ir pelo caminho B. Então, o equilíbrio é de tal maneira que se eu tenho pequenas modificações que vão fazer as pessoas escolherem um ou outro, o sistema volta para a situação de equilíbrio. Então isso é o que a gente chama de equilíbrio estável. Então, pequenas modificações no sistema fazem o sistema voltar para a condição inicial. Então, se eu deixar essas duas cidades aí para sempre, metade das pessoas vai escolher o caminho de cima, metade das pessoas vai escolher o caminho de baixo, e elas vão demorar, em média, 65 minutos para poder sair da cidade A para a cidade B. Até que chega o novo prefeito, Caio, o novo prefeito da cidade, e ele pensa e fala o seguinte, eu tenho dois trechos muito bons, por que eu não posso resolver esse problema do trânsito fazendo então com que mais pessoas possam escolher o caminho bom? Então eu vou criar uma nova estrada que vai ser ligar bem no meio do caminho as duas rodovias, de maneira que as pessoas consigam fazer que elas consigam começar pelo caminho de cima, transitar por de baixo e continuar, ou sair de baixo, transitar por de cima e continuar. Dessa maneira, eu vou ter mais ligações e mais pessoas vão poder escolher o caminho. E se tiver bom em um, eles podem ir para o outro e tal. Então, eu vou construir uma estrada para poder melhorar o trânsito. O que
que vai acontecer agora que eu tenho esse... Eu adicionei uma estrada, então eu estou melhorando o trânsito. Será que acontece isso? Então o que acontece? Agora que eu tenho a opção de ligar esses dois caminhos, e vamos imaginar que essa ligação é muito boa. Você faz essa ligação em tempo zero. Você saiu de baixo, você está de cima em tempo zero, é instantâneo. No momento que eu fizer isso, eu posso começar pelo caminho de cima e continuar pelo de cima, e pelo de baixo, agora transicionar. Começar do de cima e pular para o de baixo, começar de baixo para o lado de cima. Então agora você vai ter essas 4 opções. Vamos imaginar o que você pode fazer. O melhor caminho que você pode fazer é sempre pegar os caminhos mais rápidos. Então eu vou pegar o caminho mais rápido em cima, que vai ser então a estrada muito boa em cima, transicionar para de baixo e continuar de baixo. Se todo mundo fizer isso, é o caminho mais rápido, eu vou demorar 40 minutos no caminho de cima, transicionando tempo zero, e no caminho de baixo mais 40 minutos. A minha viagem agora vai demorar 80 minutos. O outro cara que fizesse o caminho mais lento, ele vai demorar 45 minutos e 45 minutos, 90 minutos. Então pegar os caminhos mais lentos é pior do que pegar os caminhos bons. E uma pessoa que escolhesse continuar os caminhos antigos sem usar essa estrada nova, ela demoraria então 40 minutos no de cima e 45 na parte ruim. Então ela demoraria 85 minutos no total. Então observa que a partir do momento que eu adicionei esse novo caminho, a escolha minha de pegar o melhor caminho, a opção de todo mundo poder pegar o caminho mais rápido faz com que o tempo total de viagem para todas as cidades fique mais lento do que ele era originalmente. Então, a não ser que as pessoas combinem entre elas que elas não vão utilizar esse caminho novo, se as pessoas o utilizarem, no geral, o sistema vai caminhar para uma situação onde vai se demorar mais tempo para atravessar do que se demorava anteriormente. O que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando que, muitas vezes, em engenharia de trânsito, construir estradas gera uma piora do trânsito do que se tinha anteriormente. Não se melhora o trânsito, muitas vezes, construindo estradas. Esse é um paradoxo que é chamado paradoxo de Brais. Ele foi descoberto por um matemático chamado Brais, o nome já diz, nos anos 60, onde ele mostrou que em determinadas condições, então você pode ter sistemas de trânsito ou sistemas de redes, e construindo novas ligações na rede, você faz com que o sistema total fique em uma situação pior do que ele estava sem as ligações originais. E isso a gente vê na realidade, isso que é muito, muito, muito legal, porque você pode ver que na realidade existem ocorrências onde as pessoas construíram novas estradas e vocês viram o trânsito piorar, e ocorreram situações onde se destruíram estradas e se viram o trânsito melhorar. Então eu vou, só para poder falar para vocês alguns dos exemplos, olhando aqui minhas notas para poder lembrar o nome das cidades, que eu realmente não lembro o nome das cidades, que elas são muito difíceis. Um exemplo que eu não sei se foi provado, mas chegou a se discutir bastante na época que ocorreu. Quando foram construídas as faixas centrais da Marginal, houve uma piora meio que instantânea do trânsito logo depois. Então se chegou a discutir se essa nova opção da Marginal estava, na verdade, sendo uma ocorrência do paradoxo de Brais. Então, em São Paulo, por exemplo, já aconteceu. O que acontece? Nos anos 70, 2 matemáticos, estudando esse paradoxo teórico de Brais, eles demonstraram que quais as condições que precisam ter no mundo real para poder existir esse paradoxo na realidade. E eles viram que as condições são factíveis, então as condições do mundo real existem, e elas são de que maneira que você não dá para se perceber facilmente se vai ocorrer ou não um paradoxo de Brais na realidade. Então, basicamente a gente pode falar que a gente sabe que construindo uma estrada elas podem ocorrer como não podem ocorrer, e as condições elas eram mais ou menos iguais, então qualquer estrada sem estudo prévio você tinha 50% de chance de ocorrer e 50% de chance de não ocorrer. Então, ocorre na realidade, e é muito provável que ocorra, então, e alguns efeitos, e algumas cidades já viram isso ocorrendo. Então, na Coreia do Sul, na cidade que aparece aqui o nome, eu não vou nem tentar falar. Os caras viram isso
na hora que eles removeram uma parte da rodovia, o trânsito melhorou. E que as pessoas achavam que ia piorar. Então, isso é uma possível ocorrência que existe, sim, esse efeito ocorrendo lá. Stuttgart, na Alemanha, também viu o mesmo efeito de remover uma rodovia e melhorar o trânsito. Mas acho que o mais famoso ocorreu em Nova York, quando eles fecharam temporariamente a 42ª rua por um tempo, e todo mundo achou que ia ser o caos. Todo mundo estava achando que ia ser o final da cidade, que o trânsito ia piorar, porque sem aquela rua ligando as duas, ia ser um inferno, blá, blá, blá. Incrivelmente, eles tiraram essa rua, porque ela estava em reforma, e imediatamente o trânsito melhorou. Ficou muito bom. E isso foi, talvez, se eu não me engano bem, foi a primeira vez que alguém utilizou o paradoxo de Brais para poder explicar uma ocorrência de trânsito na realidade. Então, olha só que legal. Fugindo completamente da nossa intuição, adicionar ruas muitas vezes leva a piora do trânsito. E tirar ruas muitas vezes leva a melhora do trânsito. E outras vezes, do contrário, a gente não é fácil se perceber quando isso ocorre. Então é por isso que engenharia de trânsito é muito mais complexo do que parece ser feito. E a gente precisa sim utilizar simulações, o que não é muito utilizado. Então, para você entender o que vai ocorrer na realidade, você precisa simular o sistema com muito cuidado para entender o que está acontecendo e quais vão ser as interferências dessas modificações no sistema geral. Porque simplesmente na orelhada, achando que aumentando a velocidade isso vai acontecer, ou isso ou aquilo vai acontecer, não gera a sistemas reais. E as condições têm que ser simuladas com muito cuidado, porque as pequenas mudanças nas condições levam a resultados gerais completamente diferentes. Então você tem que tomar muito cuidado com simulações que são feitas, que não replicam as condições. Simulações em sistemas fechados, simulações em sistemas que não utilizam as mesmas condições da condição da pista, tudo, podem levar a sistemas muito diferentes. Então tomem muito cuidado com reportagens dizendo que melhora ou piora, utilizando simulações como argumento de autoridade, porque elas enganam sim. Tomem cuidado com isso. Olha que interessante, um vlog de física falando sobre engenharia de trânsito. Tem mais coisas bem interessantes que a gente pode utilizar a física para entender engenharia de trânsito. Eu trabalhei com isso um pouco no passado, então eu entendo um pouco, a gente vai falar mais disso sim no futuro. Se você quer ver falando mais sobre isso, se inscreve aqui no canal. Não se esquece de ativar aqui o sininho para poder saber quando os vídeos novos saem, que logo logo tem muito mais coisa interessante saindo. Beleza? Até a próxima e vamos lá!